estabilidade é dada no joelho, aleluia, é dada quando nós nos voltamos a nossa mente, o coração, para que o Senhor venha tratar a necessidade da igreja. E quando foi me dado esse tema, eu fui orar para entender o que o Senhor queria falar através dessa carta tão importante, através dessa carta em que Tiago fala coisas tremendas e maravilhosas para nós. Quando nós vamos olhar aqui, nós precisamos entender primeiro que esse Tiago não é o Tiago discípulo de Jesus, não. O Tiago, discípulo de Jesus, já havia morrido há muito tempo. Nós sabemos disso porque quando nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 12, a Bíblia vai dizer que agora Herodes, ele pega Tiago, discípulo, irmão de João, lança na prisão e depois ele vai matar Tiago à espada. Logo após, vendo que isso agradara aos judeus, vai dizer que ele pega também a Pedro para matar. Mas você conhece a história, eu não posso me prender aqui, porque eu preciso entrar dentro do texto. Aleluia, um anjo brada na prisão, intervém no cenário, liberta a preso, e a igreja que estava orando, agora vê o homem de Deus liberto, oh aleluia, e a Bíblia nos prova que há poder quando o crente se junta em oração. Se diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagina a oração de 2, de 3, de 4, de 10, de 50, a tua oração aqui neste lugar pode mover com a mão de Deus. Alguém crê nisso nessa noite? Então nós entendemos que esse Tiago aqui não é Tiago o discípulo, não, porque já havia morrido. Tiago que está escrevendo essa carta, o capítulo, o tema dessa campanha é Tiago, meio irmão de Jesus. A respeito desse Tiago, a Bíblia não vai dizer muitas coisas, não. Apenas alguns versículos, alguns capítulos vai falar sobre esse Tiago. Eu fui estudar para tentar entender melhor e para que o Espírito Santo me direcionasse a partir desse tema, maturidade. Quando eu fui ler a respeito de Tiago, nós compreendemos que apesar da Bíblia falar pouca coisa dele, nós vamos entender que esse meio-irmão de Jesus, uma coisa que a Bíblia deixa claro, é que ele não acreditava no ministério de Jesus. Apesar de ser irmão de Jesus, apesar de ter o testemunho vivo dentro da sua casa, no livro de João, capítulo 7, a Bíblia vai dizer que agora Jesus deixa a Galileia, Jesus deixa a Judeia e vai para a Galileia. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus sabia que os judeus estavam perseguindo a Jesus e procuravam para o matar. Jesus, quando chega na Galileia, ele agora se depara com os seus irmãos. Que irmãos, missionária Tailândia? Tiago, Judas, alguns irmãos que a Bíblia vai dizer, porque tem gente que acha que Maria foi virgem até depois. Não, isso aí é história da Igreja Católica. Maria teve Jesus e depois de Jesus, Maria teve mais filhos e filhas, que a Bíblia vai dizer. E agora a Bíblia vai dizer que ao chegar ali na Galileia, os irmãos de Jesus expulsam Jesus, não querem que Jesus permaneça do seu lado. E a Bíblia vai dizer que eles falam para Jesus: como pode você fazer milagres em oculto? Já que você quer ser reconhecido, volte para a Judeia. Lembra que eu falei que os judeus queriam matar Jesus, e mesmo os irmãos de Jesus, sabendo que queriam armar emboscada, que queriam matar a Jesus, eles estão dizendo: não te queremos aqui, volta para lá. Em
queremos mais ter você em nosso meio. Aí depois você lê lá capítulo 7 do livro de João, a Bíblia vai dizer que Jesus não podia estar na Judeia, porque ainda não era chegada a sua hora. Capítulo 5 ainda vai dizer que os seus irmãos não criam nele. Repita comigo: seus irmãos não criam nele. Repita de novo enquanto eu bebo água: seus irmãos não criam nele. Não criam nele. Jesus agora se ausenta. A Bíblia vai dizer que Jesus agora exerce o seu ministério. 3 anos e meio Jesus curando, 3 anos e meio Jesus ressuscitando, 3 anos e meio Jesus expulsando demônios, 3 anos e meio Jesus operando milagres, e mesmo assim os seus irmãos não creem nele. A Bíblia vai dizer que agora Jesus é crucificado. Depois de crucificado, Jesus morre. Ao 3º dia, Jesus ressuscita. Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, a Bíblia vai dizer que Paulo agora diz que depois de Jesus ressuscitado, ele aparece primeiro para Pedro. Diga comigo, Pedro. Diz que depois aparece para os 12 discípulos. No mesmo texto vai dizer que depois de aparecer para Pedro, ele vai aparecer para Tiago, seu irmão. Repita comigo: Tiago. Depois de aparecer para Tiago, pastora, vai dizer que mais à frente ele aparece para quase 500 pessoas. E depois Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: e também aparece para mim como um abortivo, ou seja, depois de cumprir o ministério, depois de se assentar no céu, Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco. Lembra da passagem? Ele vê uma luz, ele fica cego, e agora a luz, que é Jesus, fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Há algumas particularidades aqui nesse texto que eu quero dividir com você. Perceba que, apesar de Paulo citar que Jesus aparece para os 12, aparece para 500, aparece para alguns, a Bíblia diz que ele cita somente 3 nomes. Quais são os nomes? Pedro, Tiago e o próprio Paulo. Presta atenção aqui, que aqui você vai começar a entender o que o Espírito Santo quer falar a partir desse tema: maturidade. A primeira pessoa que Jesus aparece é quem? Pedro. Quem era Pedro? Pedro era discípulo, andava com Jesus, comia com Jesus, se assentava com Jesus. A Bíblia vai dizer que dos 3 mais chegados, Pedro estava ali no meio, e mesmo assim, quem era Pedro? Pedro era imaturo. Oh, aleluia! Te provo isso porque Jesus disse: Pedro, Pedro, Satanás me pediu para se andar com você como se anda com trigo. Mas sabe por que ele não fez? Sabe por que ele não conseguiu? É porque eu intercedi por você. Aí Jesus vai falar assim: olha, Pedro, sabe por que isso? Porque você ainda não é convertido. Aqui eu abro um parêntese para falar para você. Sabe qual é a primeira característica de um crente imaturo? É aquele crente que ainda não foi convertido. Ah, Jesus, eu vou falar nessa noite. Tem muita gente que está igual Pedro, pastora. Anda com Jesus, é da igreja 5, 10, 15, 20, 40 anos, mas quando a gente vai olhar a atitude, ainda é crente imaturo. Satanás está a todo tempo pedindo para usar a boca dele, pedindo para falar através dele, agindo e envolvendo ele, e a gente vai ver, é crente que canta
nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós temos que há mais convencidos do que convertidos. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Muitos se dizem cristãos, mas poucos são os remanescentes. Muitos estão na casa pensando como Pedro, que são maduros. Mas quando a gente vai olhar o fruto, a pastora já falou sobre isso nessa noite. Jesus disse: olha para a árvore, olha para o fruto e sabereis quem é e quem não é. Aí eu vejo Jesus virando para Pedro e dizendo: quando tu se converteres, vai lá e confirma a teus irmãos. Pedro achava que era maduro, mas não era nada. E as atitudes dele corroboravam com esse pensamento. Mas depois que Pedro se converteu, vai ver quem foi Pedro. Essa é a diferença de quem é maduro e de quem é imaturo. Aleluia. Segunda pessoa que o apóstolo Paulo agora vai citar. Primeiro, quem ele citou? Pedro. Segundo, a Bíblia diz que ele cita Tiago, irmão de Jesus. Lembra aqui que eu falei que Tiago, ele tinha o testemunho de Jesus dentro de casa, conhecia a Jesus porque Jesus era o irmão mais velho, sabia dos milagres que Jesus realizava, e mesmo assim a Bíblia vai dizer que os seus irmãos não reconhecem que Jesus é o Messias, o enviado, o Filho de Deus. Quando a gente vai olhar a passagem que nós lemos, João capítulo 7, vai dizer que eles não só não querem Jesus do seu lado, mas vai dizer também que eles caçoam de Jesus. Como? Vai dizer, vai se manifestar para os seus discípulos, porque não criam. Escute uma coisa, segunda característica daquele que é imaturo: falta de fé e escárnio. A primeira eu falei que é falta de convertimento. Segundo, vai dizer que a característica daquele que é imaturo é falta de fé e escárnio. Uma coisa é ímpio, fazer graça de mistérios que acontecem dentro da casa. Uma coisa é ímpio, imitar os mistérios, língua estranha, roda para cá, roda para lá. Uma coisa é ímpio, outra coisa é crente. Eita Deus! Outra coisa é gente que fica na internet, no WhatsApp, no TikTok, dando ibope pra gente que está fazendo chocarrice na internet. Se tem alguém aqui que gosta de rir, que gosta de ver, que gosta de caçoar, eu tenho uma coisa para te dizer: Jesus está te vendo e vai te pegar. Isso é característica daquele que não tem maturidade. Lembra de Paulo? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como um menino. Mas agora é diferente. Depois que eu me tornei homem, eu deixei essas coisas para trás. Apóstolo Paulo está ensinando. Aí tem gente, escute isso: tempo de igreja não é significado de maturidade. E entenda uma coisa: maturidade não tem nada a ver com idade. Isso se trata de evolução de caráter, de pensamento, de posicionamento. Tem muita gente que tem idade, mas não tem maturidade. Mas eu conheço crianças, jovens, que têm mais maturidade do que muitos que estão por aí.
Deus, como obra de Deus, como posicionados para o novo tempo. Jesus tem pressa. Os dias anunciam que Jesus está mais perto do que imagina. E por que a gente vê tanto escândalo no meio da casa de Deus? Porque a gente vê tanta gente imatura pegando o microfone. Aqui dentro é uma coisa e lá fora é outra. Aqui dentro pula para Jesus, mas lá fora quando toca o pagode ele dança também. Aqui dentro dá glória, mas lá fora ele xinga palavrão. Aqui dentro, oh meu Deus do céu, ele age de uma forma e lá fora é outra. Deus está dizendo, é tempo de maturidade. Aleluia! Terceira pessoa que Paulo vai citar no texto, quem é? Ele mesmo. Primeiro ele cita Pedro. Segundo, ele cita Tiago. Terceiro, ele cita ele mesmo. A Bíblia diz que antes de Paulo se converter, quem era Paulo? Paulo era fariseu. Se vocês não sabem, os fariseus são aqueles que se aplicavam, os maiores líderes dentro da sinagoga. Eles conheciam a Torá, eles conheciam a lei de Moisés, tanto a lei escrita quanto a lei oral. Os fariseus, eles se aplicavam em fazer aquilo que estava escrito. Eles acreditavam que o Messias se manifestaria, mas agora, quando Jesus aparece, a Bíblia vai dizer que eles não creem em Jesus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que além de não crerem em Jesus, o que eles fazem? Eles perseguem aqueles que creem. O apóstolo Paulo vai dizer, eu sendo fariseu, e eu me considero o maior perseguidor da igreja de Cristo. Paulo pedia cartas, autorizações para ir pelos caminhos, aprisionar, acorrentar aqueles que se convertiam e falavam, essa seita é a seita do caminho. Nem tinha nome ainda não. Eles diziam, eu vou lá e vou pegar, eu vou lá e vou trancafiar, eu vou lá e vou tacar na prisão. Oh, aleluia! E entenda que Paulo, sendo fariseu, achava que fazendo isso ele estaria agradando ao Senhor, a Deus. Paulo se achava maduro, por quê? Porque ele tinha sabedoria, aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo se achava maduro, por quê? Porque ele era homem de autoridade e era homem instruído. Só que entenda uma coisa, enquanto ele está perseguindo, achando que está agradando a Deus, achando que está exercendo a sua maturidade, depois que ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, o que ele vai dizer? Ele diz, reputei tudo que eu tinha como perda, aleluia, e ainda vai dizer, considero como esterco, porque em comparação à maravilhosa graça que está sendo me revelada, eu reputei tudo que eu tinha por amor a Cristo. Terceira característica daquele que é imaturo: pode ser instruído, pode ter autoridade, mas se for perseguidor do povo de Deus, é imaturo. Deixa os miuçar isso aqui para você entender. Vou repetir. Pode achar igual Paulo. Eu tenho conhecimento, eu sou instruído, eu tenho autoridade, mas se for perseguidor do povo de Deus e não entender as coisas de Deus, é imaturo. Conhece gente assim? Porque eu prego melhor do que ele.
porque eu estudei melhor do que ele. Não coloca ele na campanha para pregar, me coloca, porque ele não presta, porque ele é aquilo, característica de quem é imaturo. Tem gente que fala, eu canto melhor que ciclano, eu estudei, eu sei vibrato, eu sei estacato, eu sei várias coisas. Aí me desculpe a expressão da palavra, fica com cara rachada. Quando alguém que não tem teologia prega, o céu se abre. Quando alguém que nunca estudou abre a boca e Deus cura alguém aqui, Deus levanta alguém ali, Deus aleluia, move as águas aqui, sacode outro ali. Qual é a característica de crente imaturo? É crente que não entende e faz para mostrar, e faz para se aparecer. O imaturo age assim, e o maduro entende que tudo que eu faço é para ele, que todo meu ser é para ele, tudo que é em mim é para ele. Glória, pois, ao nome dele eternamente. Essa é a diferença de quem é maduro e de quem é imaturo. Agora para pensar comigo e recapitula aqui comigo. Pedro, quando era imaturo, o verso que nós lemos, que eu falei com vocês, vai dizer: Pedro, imaturo. Tiago, imaturo. Agora apóstolo Paulo, imaturo. Depois que os três têm o encontro com Jesus, porque primeiro Jesus aparece para Pedro, depois Jesus aparece para Tiago, e por último Paulo vai dizer que Jesus aparece para ele. Imagina comigo, Pedro imaturo, Tiago imaturo, Paulo imaturo. Depois que eles têm o encontro com Jesus, quem era Pedro agora não é mais imaturo. Pedro agora é conhecido, oh aleluia, como líder dos apóstolos. Jesus morre, Jesus ressuscita, vai atrás dele e ainda fala: Pedro, larga a rede e vem apacentar a minha ovelha. Agora antes era imaturo, agora não. Depois que ele encontrou Jesus, é pastor. Tiago antes era imaturo, não acreditava e não cria que Jesus era o mestre, filho de Deus. Mas depois que Jesus ressuscita e Jesus tem encontro com Tiago, o que a Bíblia vai dizer? Vai dizer que ele se torna líder da igreja de Jerusalém. Irmãos, a igreja de Jerusalém era como se fosse a mãe de todas as outras igrejas. Antes o imaturo não cria, antes o imaturo escarnecia, antes o imaturo está dizendo: nem quero você perto de mim. Agora, maduro, depois que conhece a Jesus, é líder da igreja. Só Jesus faz isso, né? Quem é Paulo? Paulo imaturo, perseguidor. Agora, depois que teve o encontro com Jesus no caminho de Damasco, maduro, que ele vai ser? Apóstolo dos gentios. De perseguidor, Paulo passa a ser perseguido. Escute uma coisa e guarda isso para a tua vida: a imaturidade só permanece até o momento em que não tem um encontro verdadeiro com Jesus. Deixa eu repetir isso aqui para você da glória: a imaturidade só vai permanecer até o momento que não tiver um encontro verdadeiro com Jesus. Quem arrumava confusão na igreja por causa da imaturidade, depois que se encontra com Jesus, está unindo, está chamando para perto, está chamando para orar. Quem antes se levantava contra a liderança por causa da imaturidade, depois que teve encontro com Jesus, está fazendo grupo no WhatsApp para fazer campanha pelos pastores, para orar pela igreja. Há uma diferença em quem é e quem não é. Só vai permanecer imaturo se não tiver um
dar uma voltinha lá pela cruz do Calvário. Oh, aleluia. Sabe o que está faltando? Se humilhar mais um pouquinho. Sabe o que está faltando? Ler a Bíblia mais um pouquinho, porque toda imaturidade será dissipada. É impossível alguém que encontra a Jesus permanecer do mesmo jeito. Deus me trouxe aqui como profeta para dizer para a tua vida: chega do tempo de imaturidade, chega de você dar volta e não sair do lugar. Chega, se você não quiser, Deus levanta outro e coloca no lugar, mas a obra é dele e a obra dele não vai ter falta. Chega de dizer: eu não quero, eu não faço. Deus conta contigo, mas se ficar de meninice, de imaturidade, Deus tira, coloca outro e o nome dele continua sendo engrandecido e exaltado. Porque se meu nome não estiver no cartaz, nem conte comigo. Vai ficar fora do cartaz e o problema é teu. Me desculpa falar isso. Aleluia! Gente, eu estou cansada. Eu sou filha de pastor e eu entendo algumas realidades que acontecem no meio da igreja. É muita bobeira para pouca gente. É muito disse-me-disse para pouca gente. Jesus não morreu na cruz do Calvário para ficar um de briga com o outro, para ficar um reclamando com o outro, para ficar um de gracinha com o outro. É tempo de unidade. É tempo de ajuntar. É tempo de ajuntar. Já tem muita gente espalhando por aí. É tempo de ajuntar. Brasa se une com a outra irmã. E quando tu começa a dar glória aí, ela dá aleluia aí. Aí quando vai caindo aqui, quando vai pegando ali. Aí quando a gente vai ver, lembra de Atos 2, estavam todos reunidos e como? Em um só pensamento e um só propósito. Escute isso nessa noite. Olha a intensidade da palavra. O interessante não é a reunião. O interessante é mesmo o propósito. O interessante é mesmo o pensamento, porque não adianta a casa cheia com divisão. Deus não opera. Não adianta a casa cheia se não tiver o mesmo pensamento. O Espírito não age. É por isso que toda imaturidade tem que cair por terra. Agora eu entro no tema da campanha. Tiago está dizendo aqui, você que fechou a tua Bíblia, abre de novo, abre aí comigo, livro de Tiago, capítulo 1. Oh meu Deus, eu sinto a graça de Deus aqui no estúdio. Aleluia, Deus está despertando gente aqui. Aleluia, para começar a agir diferente. Às vezes é poderia, porque a gente não tropeça em pedra grande, não. Pedra grande a gente olha e já desvia, já fica percebido. É na pedra pequena mesmo que a gente tropeça. A tua vitória já era até para ter chegado, mas por causa de alguns tropeços, algumas coisinhas, algumas pequeninas coisas, tem atrasado a bênção. Maturidade para entender aquilo que Deus está falando. Tiago, capítulo 1, verso 1. Lê comigo, a Bíblia vai dizer assim, ó. Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha a diferença de quem antes era imaturo e de quem agora é maduro. Antes, não quero Jesus comigo. Antes, ele está dizendo, Jesus vai se amostrar aos seus. Antes, o Tiago imaturo está dizendo, nem quero que saibam que ele é meu irmão. Agora não, agora é diferente. Tiago está maduro. Escrevendo para a igreja dizendo,
que aqui Tiago está escrevendo aos irmãos judeus. A dispersão, se você não sabe, era toda a cidade localizada fora da Judéia. Havia os judeus convertidos ao cristianismo que estavam passando por situações de necessidade, passando por algumas situações de afronta, de calúnia, de perseguição. E agora o apóstolo Tiago está escrevendo para quê, missionária Tayana? Para consolar, para encorajar e para orientar esses irmãos. Volta aqui, pensa comigo aqui, presta atenção. Antes ele nem queria nada com Jesus. Ele disse o quê? Vai te mostrar para os seus discípulos, ou seja, não tenho nada a ver contigo e não tenho nada a ver com os seus. Agora convertido não, é ele quem escreve, é ele que orienta, aleluia, é ele quem vai atrás. Por quê? Porque há uma preocupação com a obra de Deus. Ele está escrevendo as 12 tribos, é uma tipificação, uma simbologia para os judeus que estavam fora da Judéia. O que ele vai escrever para esses irmãos? Acompanha comigo aí, verso 2. Ele está dizendo assim, ó: saudações, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria quando submetidos a diversas tentações. Olha para cá, a diferença de alguém que é imaturo para a diferença daquele que é maduro é o comportamento no meio da aflição. Aleluia! Tiago agora tem outro pensamento. Tiago agora é maduro. Tiago agora tem uma outra visão a partir daquilo que está acontecendo. Os irmãos sendo hostilizados, os irmãos sendo perseguidos. Agora ele fala assim, ó: eu não posso permanecer de alguma forma como se eu não tivesse participação. Eu preciso orientar, eu preciso escrever, eu preciso encorajar, porque o imaturo se ausenta, mas o maduro se apresenta. Aleluia! Ele tem esse entendimento. E perceba, vocês que estão submetidos a diversas tentações, Tiago está dizendo: para pensar, isso não é motivo para se entristecer, não. Muito pelo contrário, isso é motivo para se alegrar. Aleluia. Eu não sei você, o que você tem passado, mas essa palavra continua sendo a mesma nessa noite. Não importa qual é o tipo de tribulação que nós estejamos sendo acometidos, é fome, é falta, é perseguição, é calúnia. Tiago está ensinando, não é para ficar triste não, é para se alegrar. Aí eu lembro de Jesus em Mateus capítulo 5, ensinando o sermão da bem-aventurança. O que Jesus disse? Jesus disse: bem-aventurado aqueles que sorriem. Não, meu irmão, é aqueles que choram, porque só vai ser consolado quem chora. Se não chorar, não tem consolo. Jesus está dizendo: bem-aventurado quando vocês forem perseguidos, bem-aventurado aqueles que são humildes de coração. O que significa bem-aventurança? Bem-aventurança é feliz será. Entenda que o evangelho da cruz é diferente do evangelho que se prega. Pregam por aí que você só vai ser feliz se você entrar para
investida do inferno aumenta. Só que a satisfação que a gente tem ele pode até aumentar a investida. Lembra do povo hebreu? Quanto mais batia, mais o povo crescia. Quanto mais afligia, mais Deus fortalecia o seu povo. Pode aumentar a investida, pode aumentar o problema. Aleluia, a gente tem um guarda fiel que vai à frente do seu povo. Nessa batalha não tereis que pelejar. Vai, está de pé e vede o livramento do Senhor. Jesus está dizendo: bem-aventurado, vocês serão felizes. Mas a gente não entende isso. Porque se a gente entendesse, a gente faria igual Lázaro quando escreveu aquele hino: vou passando pela prova dando glória a Deus. Se a gente entendesse o que Jesus ensinou em Mateus 5 e o que Tiago está dizendo, aleluia, para a igreja: quando vocês passarem por tentações, não é motivo de entristecer-se, não é motivo de chutar o balde, não é motivo de entregar a carteirinha, não é motivo de largar a mão do arado, não, é motivo de se alegrar. Por quê? Porque grande será o vosso galardão no céu. Tu chora aqui, mas a Bíblia diz que lá só vai ser alegria. Tu sofre aqui, mas a Bíblia diz que lá não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Aleluia, tem alguém se preparando para se encontrar com Ele nesse grande dia? Aqui a gente fica triste porque luta a vida inteira e não consegue sair do aluguel. Tu pode morrer no aluguel, mas lá em cima tem casa preparada para você te esperando. Tu pode se alegrar por isso, tu pode se alegrar por isso. Aqui a gente pisa barro o ano inteiro, pastora, mas lá em cima a rua é de ouro, o mar é de cristal, tem vida para tua vida. Lá em cima, levanta a mão e na glória, só aquele que está se preparando. Aleluia! Se alegrem, mas se maturos não conseguem entender isso. Como eu vou me alegrar nas tentações, como eu vou me alegrar nas perseguições, como eu vou me alegrar quando eu ver o mal vindo sobre a minha casa e eu achando que vou sucumbir. Aí eu lembro da palavra que o dirigente trouxe: é só estar posicionado, porque no posicionamento há livramento. Parece que vai cair, parece que vai ruir, parece que vai acabar, mas enquanto Deus estiver na tua frente, vai ficar só no parece. Eu acho que tu não recebeu isso não. Parece, mas enquanto Deus estiver na tua frente, vai ficar só no parece. Tiago está dizendo: alguém que era imaturo, ensinando agora a ser maduro. Se alegrem nas tribulações. Aí vamos correr aqui, colocam 3 e 4 para a gente ver. Sabendo que a prova da vossa fé opera o quê? A prova da fé opera, gera paciência. Verso 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais também o quê? Perfeito. Mas como assim, Montaiana? Eu não sou perfeito e nunca vou ser. Certamente nós estamos no caminho de aperfeiçoamento. A Bíblia diz que vai criando dia após dia até ser dia perfeito. O perfeito aqui que a Bíblia está dizendo que a
não peca consciente. Fala, crente peca por descuido. Uma coisa é, meu Deus, pequei, me perdoa, amém. Outra coisa é maquinar para fazer o mal. A Bíblia vai dizer que esses já perderam o temor. Aqueles que não se entregam a Deus e só estão entregues às suas próprias concupiscências carnais, seus pensamentos. É por isso que eu volto aqui a repetir: crente não peca porque quer, não, crente peca por descuido. Isso é uma característica daquele que é imaturo para ser o quê? Daquele que é maduro para ser o quê? Perfeito. Errando menos. E a Bíblia vai dizer o quê? Perfeitos e completos. Meu Deus. É profundo isso aqui. É perfeitos e completos. Ainda vai dizer mais. Sem faltar em coisa alguma. Para simplificar, porque a hora foi embora para a gente entender. Quando Tiago está escrevendo isso aqui, Tiago está dizendo, primeiro, maturidade para quando chegar o tempo da aprovação, não se entristecerem, mas pelo contrário, estarem alegres. Segundo, aleluia, vocês precisam ter maturidade. Por quê? Porque a fé de vocês será demonstrada no meio da adversidade. E quem não fraquejar e demonstrar fé no meio da adversidade vai adquirir o quê? Paciência. Sabe por que tanta luta e prova aparece na nossa frente? É Deus querendo gerar em nós paciência. Não reclama não. Quando alguém vier e tentar te tirar da graça, Deus está querendo gerar em você paciência. Para quê? Para ser perfeito e para ser completo em tudo, sem falta alguma. Coloca o 12 no telão que a gente fecha. Aí o apóstolo Tiago vai dizer assim, 12 no telão. 12 no telão. Grita aí, igreja, verso 12 no telão. Verso 12 no telão. Oh, glória, palmas, porque eu estou. Para fechar, Tiago está dizendo assim, olha, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para aqueles que o amam. Entenda uma coisa aqui e guarde essa palavra. Aprenda a viver como um cristão aprovado. Por quê? Porque se você for aprovado, adquirirá maturidade. Por quê? Porque há uma coroa de vida preparada. O Senhor prometeu e é para qualquer um, não. É só para aqueles que o amam. Escute isso e grave. Sempre haverá promoção depois da aprovação. Vou repetir. Sempre haverá promoção depois
Deus irá te elevar a outro nível. Se você, escute que eu já encerro 5 minutos, permanecer como um crente maduro e não como um crente imaturo. A palavra hoje não é para quem não levantou a mão ainda não. Não, isso aqui é para crente. Deus está tratando comigo primeiro. Comigo, porque tem hora que a gente dá uma escapadinha, né, pastora? Tem hora que a gente cai e quer falar mais alto. Aí a ponta vem na ponta da língua para tu falar, para tu responder. Aí o Espírito Santo, eu vejo como aquele capítulo, coloca um anzol no nosso nariz, um freio na nossa boca e nos retrai. Aí a gente quer tentar ser imaturo, porque é tanta prova, é tanta luta, é tanto levante. Aí Deus fala assim: você não é como todo mundo, você é diferente, se posiciona. Porque todo mundo faz, você não é todo mundo. Deixa quem quiser fazer. Você precisa ser maduro. Por quê? Porque nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Mas são os que estão te olhando para te criticar do que olhando para te ajudar. Mas são aqueles que estão olhando para ver, vamos ver se vai cair ou vamos ver se vai permanecer posicionado. Aí Deus olha e vê, oh aleluia, que você mesmo com pouca força, mesmo querendo revidar, mesmo querendo, aleluia, tirar satisfação, pastora, porque tem gente falando muita coisa que não deve. Aí Deus fala assim: deixa que eu te justifique. Oh, trabalha, cega, maracá. Aí Deus fala assim: deixa que eu falo por você, filho. Aí Deus fala assim: tem muita gente envergonhando meu nome. E se você for mais um, você atrasa tudo. Permanece quietinha. É que no teu silêncio eu trabalho. Está entendendo? Oh, trabalha, cega, maracá. Deus diz para você, irmão, você divino aqui na minha frente. Olha para cá, Deus diz para você nessa noite: é no teu silêncio que eu trabalho. Muita gente está falando que deve, que não deve ao teu respeito. Mas Deus diz para você nessa noite: quem te conhece sou eu. Quem te justifica sou eu. Quem vê você de madrugada, de joelho dobrado, clamando sou eu. E no tempo certo eu desço com justiça. Volto a repetir: se aguentar a tentação e a provação, haverá promoção de Deus para você. Se permanecer posicionada, tem livramento para tua casa. Amandarai a cega na cara, e jogue a cega na cega. Haverá promoção enquanto tu estiveres com pensamento nele. Fecha a tua boca e deixa que o teu Senhor te justifique. Deus não tem compromisso com o imaturo. O imaturo Deus vai entregar nos seus próprios caminhos. Vou entregar o microfone, vou orar. Escute isso. Deus está dizendo para mim e para você: quem vai determinar o tratamento que vai ter contigo na terra é você mesmo. Se quiser fazer pela força do teu braço, se quiser agir pelas tuas possibilidades, se quiser intervir com a tua própria mão, aguarde, porque vai trazer vento e vai entrar no meio. Mas se permanecer posicionado, com maturidade. Antes você rodava a baiana, hoje só é permitido rodar na presença, tá? Só na presença. Deixa a baiana lá pra trás, para quando tu era imatura. Agora não. Só quando o papai te chamar nos mistérios, tu roda, tu pula, tu sapateia.
Deus vai desviar as tuas causas enquanto você permanecer posicionado. Deixa eu orar por você. Feche os teus olhos. Aleluia. Senhor Deus e Pai, eu clamo pela vida da tua igreja nessa noite. Senhor, estamos aqui, Senhor, porque queremos ser direcionados por Ti. Queremos ouvir a Tua voz e seguir pelo Teu caminho. Porque o Senhor quer levantar um povo forte, revestido de poder, crentes posicionados que não envergonham, mas que enaltecem o Teu nome. Senhor, a campanha que já está há bastante tempo, maturidade, é o Senhor ensinando como agir, como se portar, como fazer e como também deixar de fazer. Senhor, eu te peço, trabalha em nós, trabalha na nossa mente, Pai, trabalha no nosso coração. Não queremos pecar contra Ti, não queremos envergonhar a Tua palavra, mas queremos glorificar o Teu nome, para que através de nós conversões hajam para a glória do Teu nome. Então eu te entrego cada vida que está aqui nessa noite, a cada mente, a cada um que entrou neste lugar. Trabalha em nós, age através de nós. Coloca a mão no teu coração e diga: trabalha em mim, Jesus. Diga: trabalha em mim, Jesus. Espírito Santo, a tua igreja está pedindo: trabalha em mim. Ah, Senhor, a porta está aberta. Entra, faça morada, convença-nos do pecado, da justiça e do juízo, para que nós venhamos ser novas criaturas na tua presença, maduros espiritualmente, para que o teu nome venha a ser glorificado sobre cada um de nós. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Você pode falar: Senhor, eu estou disponível. Diga aí na sua voz: eu estou disponível. Mais alto: eu estou disponível para que o Senhor trabalhe. Que Deus te abençoe. O Espírito Santo fale melhor ao teu coração. Crentes maduros, posicionados, porque haverá promoção para quem aguenta a provação. Deus nos abençoe.